Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Esse homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens com eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura? Eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei o novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram uma festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, irmãs, caríssimos internautas que nos acompanham nesse momento, a gente revendo a história da salvação antes de Jesus, na organização do povo hebreu, escravo do Egito, depois da travessia do deserto e depois a tomada da terra prometida, onde então viviam uma necessidade de construir as cidades, de plantar, até, digamos assim, de acumular bens. Então era uma necessidade, era uma preocupação assim das famílias, 12 filhos de Israel, as 12 ali famílias patriarcais. A novidade que Jesus traz é ao contrário desses valores. Enquanto ali se pregava o valor do crescer, ter, acumular, Jesus vem dizer de renúncia, vem dizer então: maior é aquele que seja o menor para se tornar o maior no reino dos céus. Bom é aquele que então perde a sua vida aqui na terra, mas ganha a vida no céu.
Eu fico imaginando assim, depois da chegada de Jesus, né, no cristianismo, os santos que ouviram muito essas críticas. São Pedro, por exemplo, né, tinha lá uma equipe de pesca, tinha equipamentos da época, e tem uma grande motivação e movimentação na sua pesca. Então, de repente, alguém vai dizer: você perdeu o juízo, você deixou tudo isso, abandonou os barcos e seguiu esse rapaz cabeludo, né, meio sem doutrina, meio sem... Então, o que levou a esse esvaziar-se, né, que nós chamamos de kenosis, o que levou a esse despojamento? Na sequência, vamos ver os outros santos também. Claro que São Roque também, quando deixou toda a sua herança também para ir ao encontro dos doentes, né, dos empesteados, com toda a segurança da riqueza da época, ele deixa tudo e vai viver do nada, sendo até alimentado, né, pelo cachorro, lá por um pão que o cachorro trazia. São Francisco de Assis, né, larga toda aquela riqueza, a herança da família, e vai para viver da natureza, daquilo que Deus dá. Quer dizer, todos eles viveram os conflitos familiares. São Francisco de Assis, Santa Isabel da Hungria, hoje eu lembrei alguns desses santos, praticamente quase todos. O segundo bispo da faixa de Gaza, né, o segundo, então, a ocupar a cátedra lá daquela faixa de Gaza, quando ele soube que ele tinha ficado milionário, porque toda a herança só tinha ele, o único herdeiro. Ao invés de uma vida luxuosa, ele foi esbanjar todo o dinheiro seu, esbanjar o dinheiro, construiu mosteiros, casas de acolhida, enfim. Então, aí quando ele ficou pobre, agora não tem mais nem um centavo, então voltou para a sua vida de santidade, né? Aceitou a missão ali do episcopado daquela região. Bom, por isso o que eu estou dizendo aqui: quem disse que o filho mais novo fez coisas erradas? Ele esbanjou de maneira desenfreada seus bens. Isso, na visão capitalista, é esbanjamento. Na visão de Deus, é construção. Né, quer dizer, quantas obras, o que ele fez será de caridade? Mas ele viveu uma vida lá, gastou tudo com as mulheres lá daquele tempo. Quem que falou isso? O filho mais velho. Não foi o pai, não foi o filho mais novo que contou: eu vivi, quer dizer, um pré-julgamento de quem não deveria julgar. Bom, eu estou extraindo algumas coisas dessa parábola que a gente já ouviu, né, muito bonita, filho pródigo, né, teatros, representações, músicas. Então, mas quando Jesus conta essa parábola, quando ele formula essa palavra, ele tem um objetivo, ele tem um endereço. Lembram da figueira de domingo passado? Bonita, mas não produzia frutos. Essa figueira, o templo, com toda a sua organização, a sua perfeição, nem lugar para Deus tinha ali. Então, aqui na parábola que Jesus também constrói, quem é o filho mais velho? Então, são as autoridades religiosas daquele tempo, os doutores da lei, os escribas, que se intitularam ali, tomaram posse daquele pedestal, e eles julgavam, eles mandavam, eles não serviam para nada, eles obedeciam eles eram rigorosamente obedientes à lei, mas era árvore de plástico, flor de plástico, enfeita, dá uma aparência, mas não serve para nada, não produz fruto, não tem perfume. Quer dizer, então, árvores estéreis ali, como a figueira bonita. Então, quando Jesus conta essa parábola, ele tem um endereço, ele vai dizer para aquele que adianta você estar aqui, nunca desobedeci nenhuma ordem sua, e nunca me deu um cabrito. Como não te deu? Tudo isso daqui é seu. A divisão da herança, né, naquele tempo lá, o filho, o primogênito, né, o que assumia o lugar do pai, na falta do pai, ele herdava 50% da riqueza, da herança.
os outros 50% era repartido entre os demais irmãos. Se tinha 6, 8, 10. Nossa, mas ele ficava com tudo? Sim, mas também tinha um lado nobre. Quer dizer, o pai, ele socorria todos os outros filhos. O filho mais velho, nesse caso, herdando a 50%, quando algum desses que receberam a herança não foi bem sucedido, o irmão, né, que ficou o patriarca, tinha o dever de socorrer. Quer dizer, na verdade, ele retinha os 50%, mas aos cuidados dos outros. Tá, então, era o costume da época, né? Eu falei assim da caridade, né? Jesus fala tanto da caridade: tire de si e dê para o outro, a mão não fique sabendo. Naquele tempo lá existia caridade, sim, né? O órfão, a viúva, depois de fazer a colheita, né, vinham vindimar, né, ou restingar. Não podia colher todos os frutos, tinha que deixar um pouco para a viúva, para o órfão, né? Então existia sim uma organização que preocupava com os outros, mas era a lei maior, era a ganância, sim, o acúmulo de bens, o crescer, o multiplicar cada vez mais em questão material. Bom, aí Jesus conta essa parábola e nós também, né, ficamos assim ali pensando, né, ficamos pesarosos aí na nossa consciência, as atitudes de vida que eu já levei até agora, o que foi a minha vida passada, os anos passados, o que eu vivo hoje e o que eu projeto para o futuro. Eu gostaria que cada um localizasse na sua vida onde está Deus. Onde está Deus na tua vida? Se perguntar para você: eu acho que perdi a chave do carro. Lá rapidinho você acha, né? Ou anuncia no rádio, lá no grupo, na internet, você procura e acha, você sabe onde está. Ou qualquer outra coisa de valor, a sua carteira, a sua caderneta, sei lá o quê. Se nós perguntarmos agora, onde está Deus nessa sua trajetória de vida? Pode ser que ele tenha ficado lá atrás. Eu acho que foi lá numa ocasião, não sei bem, né? Nós conseguimos localizar, nos posicionarmos perante essa presença de Deus? Deixamos levar por pensamentos mundanos. Eu sempre lembro, né, tem uma infinidade de livros, de escrito, de literatura, de mensagem que a gente não dá conta mais de ler, né? Até ler o título, o final, o meio, né, porque não dá conta. Então vai se abrindo um leque, né, vai se esticando a um ponto que onde está Deus agora? Quer dizer, cadê a beleza da nossa fé? Cadê a pureza dos primeiros momentos de oração que nós tivemos? Crianças, as primeiras Ave Maria, nossa catequese já tardia, né, que vem cheia de costumes e vícios do mundo. Então é uma caminhada que nós fazemos sem olhar o que estamos fazendo. Tropeçamos, caímos porque não prestamos atenção naquilo que nós estamos fazendo. Então, literalmente, Deus não está na nossa vida. Deus não faz mais parte da vida da humanidade, porque disseram para nós que Deus não tem importância, que Deus não é importante. Disseram para nós que família é besteira, família dá gasto, né? Cada um solteiro faz o que quer, se comporta que nem cachorro e gato, né? Deixa os filhotinhos para alguém criar. Então disseram para nós uma série de coisas aí, nós estamos acreditando, e aos poucos vai se implantando, vai se tirando a cultura religiosa, a moral, a social, né? O civismo. O outro, né? Tem pessoas que não se cumprimentam. Aqui é uma cidade pequena. Em cidades grandes não se sabe quem mora do lado do apartamento. Eu escuto barulho, deve ter uma criança ali, um cachorro, né? Normalmente cachorro. Então as pessoas um tem medo do outro. Quer dizer, estão dizendo para nós uma série de coisas que nós estamos deixando entrar na nossa consciência e passando para gerações, para os nossos filhos. Então, catequese, catecumenato, quer dizer, caminhada para Deus. E claro que com Deus. Quando nós caminhamos sozinho, não temos chegada, não temos aí, faço uma projeção de ir até ali, mas o trajeto é falho,
o trajeto é manco, né? Cocheamos, falhamos durante todo esse trajeto, porque tiramos Deus de todas as coisas da nossa vida. Na hora de comer, alguém lembra de agradecer? Vai num restaurante assim, alguém sentou à mesa ali e foi servido, né, o desespero de o zóio comprido. Alguém lembrou de Deus? Não, mas não foi Deus que deu. Ah, é verdade, né? Falaram para você que não foi Deus que deu. Falaram que você trabalhou, ganhou seu dinheiro e aquele outro está vendendo a força do seu trabalho. Lá o garçom vende, o cozinheiro vende. E onde está Deus? Né? Estamos deixando tirar Deus. Então as duas leituras, a parábola, né, como eu já disse, ela é preciosa. Não é só isso que eu falei. A parábola, né, do filho, a gente usa a parábola, né? Você está parecendo o filho mais velho lá da parábola de Jesus, você está parecendo mais novo. Não foi para isso que Jesus construiu essa parábola. Foi para aquilo que nós já refletimos. Mas não quer dizer que ela não sirva também para tudo isso, para ilustrar, né, a nossa educação, o nosso exemplificar os filhos, a geração com quem nós convivemos. Então é o individualismo. Eu tenho a minha crença, não fale porque eu não quero saber, não dê testemunho porque eu não estou nem aí. Então cada um vivendo no seu individualismo. Então por isso que duas leituras, a primeira e a segunda, faz-nos fechar essa compreensão de hoje, né? Nos dá essa riqueza dessa noite, esse domingo que começamos uma semana nova. O povo fala final de semana, né? Para nós não, é o contrário, início da semana. Começamos a semana. Domingo é o primeiro dia, primeira-feira. Amanhã já é segundo dia. Então Josué, que foi escolhido por Moisés para ajudar nas funções ali, Moisés cansado do seu trabalho, né? 40 anos pelo deserto ali, né? Imagina quanto que sugou de forças e energias ali. Abraão não viu, não pôde ver as promessas terem cumpridas, nem por isso ele desanimou. Moisés não entrou na terra prometida, mas conduziu o povo até próximo dali. Então esse é o momento em que celebram a segunda Páscoa, segundo Peshá. Só tiveram duas? Não, provavelmente nos 40 anos, outras mais importantes, quando passam pelo Mar Vermelho. Quando então, seguros, já libertos do Egito, eles celebram, preparam o Peshá, a Páscoa, e celebram então aquela Páscoa ali, com os cordeiros, com os pães ázimos, com aquilo que eles trouxeram. Depois de 40 anos, isso foi lembrado, claro, né, rememorando sempre os fatos, dos acontecimentos de Deus na vida do povo. E quando então tomam posse na terra prometida, na cidade de Jericó, planície de Jericó, muralha de Jericó, então rompem, eles tomam posse ali celebram esse Peshá, essa passagem, essa Páscoa, né? Param para agradecer, para lembrar que Deus fez todo esse histórico, toda esta ação na vida daquele povo. Foram 40 anos, o maná não cessou. Maná, né, é uma expressão, né, assim, nasal, maná, que é, o que é. Então, maná, o que é isso? Né, o maná. Maná cessou de cair o maná, porque a terra então já oferecia uma terra onde corre leite e mel, né? O rebanho que trouxeram ali, juntando com os frutos que colheram, prepararam essa Páscoa, esse Peshá. À tarde, na planície de Jericó, no dia seguinte da Páscoa, né? Então o trechinho aqui do livro de Josué, capítulo 5, né? Quem tiver em casa quiser procurar, está por ali assim. Então o maná cessa de cair e comem os primeiros frutos. Eu pergunto agora, né? Nesse trajeto, aquele povo levou Deus com eles? Claro, Deus estava presente na coluna de fogo, como nós lembramos domingo passado. Passaram pelo Mar Vermelho, foram cobertos pela sombra da nuvem, pela coluna luminosa. Então Deus esteve sempre com eles. Por quê? Porque eles estavam com Deus, porque eles fizeram ou faziam uma caminhada com Deus. E quando a gente fala hoje, parece que Deus não estava comigo, eu acho que é difícil de dizer, provavelmente será que não, eu não quis a sua companhia, né? Fez uma
um questionamento, ficou interessante, né, nas outras missas. Se eu estiver indo e tem um abismo ali, um buraco profundo, né, eu chego diante daquele buraco ali, daquele abismo, Deus me protege para não cair naquele buraco? O que vocês acham? Vocês em casa também, Deus te livra de cair naquele buraco ali? Sim ou não? E, né, você tem medo de pegadinha, não? Claro que Deus não te livra de você cair no buraco. Ele te deu toda a liberdade do mundo. Ele não pega você pelo colarinho e puxa. Quer dizer, mas você sente a retração. Você sabe que o buraco é perigoso, que você cair, você morre, e você fica ali em dúvida e retrai. Então, a ação de Deus em você faz livrar-te, mas Deus não te impede. Se você quer pular, pule. A liberdade, você sabe, a liberdade é sua. Isso eu quero dizer no sentido muito geral de todas as coisas que nós fazemos. É Deus que faz a caridade? Não, é nós que fazemos, quando Ele junto de nós, inspirado, assim nos levam a fazer. Mas Ele não obriga, não empurra e nem puxa também. Quando a gente fala assim, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Será que Deus faz o nosso coração semelhante ao dele, ao coração de Jesus? Não, Ele nos dá condições para isso. As condições é a sua orientação, é a sua exortação. Quando eu conheço Jesus, né? Eu não conheço Jesus, por isso que eu não gosto de Jesus, por isso que eu aceito mais opiniões exteriores, externas, de homens que já morreram até, ou que vão morrer, uma geração que passa logo, ou que já passou, e portanto as condições que Jesus nos deu, ensinando o nosso coração ser semelhante ao dele, nós não fazemos, queremos a coisa fácil demais. Queremos um milagre acontecendo toda hora ali. Jesus, tire meu coração duro e me dê o coração de carne. Tira o coração de pedra. Não vai tirar. Ele está te dando condições para isso. Ele te dá a escada, as pernas, para você galgar cada degrau e atingir uma ascese, um crescimento. Não tira o degrau e nem te empurra lá em cima. Ele não tira a nossa cruz. Tome a sua cruz cada dia e, portanto, me siga. E onde nós deixamos Deus? Por causa dessas dificuldades, porque nós não entendemos bem o que Deus quer e pede de nós. Quando dá aquele estralo na nossa cabeça, né? Entendi. Eu agora tive uma experiência, né? Uma experiência. Eu não queria desse jeito e acabou não acontecendo, aconteceu diferente. Agora eu vi que tinha ali Deus me inspirando. Deus estava presente, não pegou pela mão e colocou ali. Como a gente pega, né, o pintinho, tira ali da galinha, coloca dentro do viveiro e põe no outro. Então, dessa liberdade que Ele nos dá. E vem de novo a pergunta: será que nós já encontramos onde deixamos Deus? Onde que Ele desapareceu da nossa vida? No nosso batismo, será que Ele cresceu? Na nossa primeira Eucaristia, na nossa crisma? É uma maneira de querer ludibriar a igreja, né? Querer então mentir. Não quero fazer o curso, não se faz curso, faz caminhada. Eu quero pular toda essa caminhada e já estar lá, do outro lado. Isso não tem, isso não existe. Então aí Paulo, né, faz para nós fechar essa nossa compreensão. Alguém está em Cristo, então é uma criatura nova. Nossa, mas nós continuamos velhos, carcomidos. É claro, né, padre? O ano passa e a gente vai ficando. Não é a carne, não é a velhice da matéria, não são os limites do corpo humano que vai chegando, que não tem jeito. E isso é natural, tem que ser assim. Mas a velhice na alma, o ferrugem da nossa alma, então ela pode ser totalmente jovem sempre se nós a renovamos. Ou aquele espírito então carcomido, né, pelo tempo, pela ganância, pelo mundo, pelas influências externas. Bom, você está em Cristo? Sim ou não? Vocês estão em Cristo? Bom, deve ser essa criatura nova. Não a aparência do rosto, não a aparência física, mas aquela beleza que Deus vê.
Aquela beleza que nós percebemos quando a gente tem convívio com alguma pessoa e fala, essa pessoa tem um espírito nobre, né? Tem uma alma nobre. É esse crescer, é esse então renovar sempre, essa juventude da nossa alma, que não vai desgastar, que não vai ficar aqui, só se quisermos. Então o mundo velho desapareceu, agora tudo é novo. Tá, então por que estamos lá atrás ainda patinando? Então aquele que não era pecado, mas veio aqui para se fazer pecado por nós, né? Deus, Jesus é Deus, Jesus não era pecado e veio aqui no pecado para se fazer pecado para nós, para nos resgatar, para mostrar um caminho, né? Para exortar, para todo dia bater na mesma tecla, mudança, conversão de vida. Quaresma, tempo abençoado, tempo da graça de Deus. Então, aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós. Não é à toa a cruz de Jesus, não é à toa a paixão, a morte de Jesus, a ressurreição, a ação de Jesus. Bom, então Deus assim fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos. O título de São José, José era... Não vai falar que é o pai adotivo, que o assunto era daquele dia lá, né? Não tem nada de pai adotivo. José é pai de todo o sentido de Jesus. José tem o título de justíssimo, porque ele era bom, ele não ficava com um centavo de ninguém. Não, porque ele era plenamente conhecedor da palavra de Deus e colocava em prática. A justiça no sentido teológico é a medida da fé, a medida da confiança, a medida da palavra de Deus. A Bíblia é o conjunto, não é alguma coisinha picadinha que a gente cata ali, não, né? Então é o conjunto todo de Deus, é o todo do Deus. E José era justíssimo, porque então ele se voltava totalmente para essa proposta de fé, de vida em Deus. Então, portanto, né, para que nós nos tornemos não a justiça dos homens, ou melhor, não a injustiça dos homens, a barbaridade, a vergonha, né, essa safadeza. Eu até brinquei assim, logo a cadeia, sabe, vai ser para quem? Para gente boa, para gente que faz coisa certa, para gente que só faz o bem. Logo a cadeia vai, logo, porque já está a caminho, mais daqui da metade. Às vezes encontra a pessoa ali cumprindo pena ali 5, 6, 8 anos por uma coisa ínfima. Claro, né? Tem que pagar, fez errado, tem que pagar, tem todo tipo, tem que pagar. Agora, por que ele paga e o outro não? Então o perigo dessa justiça, quando nós falamos justiça dos homens, não condiz com a justiça de Deus. Por isso que fechamos aqui então, né? Para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.